Esdras capítulo 3. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores, ou os construtores, lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos com roupas sacerdotais, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. 11. E cantavam alternadamente, louvando e celebrando ao Senhor, dizendo: porque é bom e sua bondade dura para sempre. E todo Israel jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação, pelos alicerces da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, chefes de família, já velho, que viram a primeira casa sobre o seu alicerce, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram vozes com júbilo e com alegria. 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria, e as vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que o som se ouvia muito longe. Fecha teus olhos. Senhor Deus, eu te exalto e te glorifico, ó Pai. Sabemos da tua presença nesse lugar. Fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Olha para mim, presta atenção. Hoje é Bíblia pura. Você deixa a sua Bíblia aberta aí em Esdras. Hoje é Bíblia pura. Sabemos que o povo de Deus foi escravizado antes de Jesus 2 vezes. A primeira vez foi no Egito por um período de 430 anos. Eles ficaram morando num lugar chamado Gozém, no Egito, uma vila, numa aldeia de escravos. A segunda situação que eles foram levados a escravo foi por um período de, quem sabe, 70 anos. Foram levados de Jerusalém e ficaram por 70 anos escravos na Babilônia, terra de Nabucodonosor e depois do rei Beltesazar. Esse tempo que ficaram presos por 400 e depois 70 anos, teve o mesmo desfecho. Deus tira eles de lá. E aqui no tempo que eles ficaram por 70 anos, a palavra de Deus nós lemos aqui, quando eles voltaram para Jerusalém, eles começaram a fazer o alicerce. Tem algum pedreiro aqui? Não tem, hoje não tem, né? O radier, a fundação do templo. E nós lemos aqui que quando eles começaram a fazer o alicerce do templo, os mais velhos que viram a fundação do templo antigo, que era o templo de Salomão, que também foi destruído, choraram. E os mais novos gritaram de alegria. Os mais velhos choraram, e a Bíblia diz que choraram em voz alta, quando viram só o alicerce. Irmãos, não era a igreja pronta não, era só o alicerce, era só a fundação, e eles choraram de alegria. E os mais novos jubilaram, ou seja, gritavam. Os levitas pegaram instrumentos e começaram a tocar. O sacerdote colocou roupa sacerdotal. Nós vemos que foi uma grande alegria
quando eles foram tirados da Babilônia. A Babilônia não é lugar de crente. Tem muito crente que vai para a Babilônia. A Babilônia, eles foram levados escravos porque deixaram de acreditar num Deus Todo-Poderoso. Se o Egito representa o mundo, a Babilônia representa o inferno. Por quê? O Egito representa o mundo para aqueles que ainda não conhecem a Deus. A Babilônia representa o inferno, que pode ser nessa vida ainda, nesse mundo, para aqueles que conhecem e são levados para a escravidão. A palavra de Deus diz: é melhor não conhecermos do que conhecemos, pecarmos. Então esse povo, ele é levado para a Babilônia. Na Babilônia a mentira é normal. Na Babilônia a desonestidade é normal. Naquele tempo na Babilônia o sexo era livre. Pastor, sexo livre, amigo com amigo? Não, é mãe com filho, pai com filha, irmão com irmão. Naquele tempo o sexo era livre, e não estamos longe disso. Não estamos. Na Babilônia era também chamado sexo bestial. O que é? Ser humano com animal. Não estamos longe disso. Jeremias, o profeta, profetizou 200 anos antes, avisando: toma cuidado, que vocês vão ficar na Babilônia. E era a profecia de Jeremias por quantos anos? Só os vivos. Só os vivos, fala. 70 anos. Abra lá em Jeremias, no capítulo 25. Jeremias é mais para frente. Lembra que eu falei para você que não está em ordem? Jeremias é mais para frente. Jeremias profetizava e dizendo assim: olha, toma cuidado, Nabucodonosor vai invadir, vai levar vocês como escravo. Jeremias 25, quem achou? Achou? Jeremias 25, versículo 11: e toda a terra virá a ser um deserto e espanto, e as nações servirão o rei da Babilônia. Quantos anos? 70 anos. Jeremias já profetizava, olha para o pastor, Jeremias já profetizava, e dizia assim: olha, toma cuidado que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai invadir. Vocês estão se distanciando de Deus, e vocês vão ser escravos por 70 anos. O que aconteceu? A profecia se cumpriu. Não era maldição de Jeremias, era profecia. Jeremias, aquilo que eu falei nos cultos passados aí, a mãe falando para o filho: não sobe nessa cadeira que você vai cair. Não sobe que você vai cair. Daqui a pouco você escuta: cair. Não é assim? Não é maldição, a mãe está prevendo. Jeremias estava prevendo, como homem de Deus, vendo o povo se distanciando. E o que acontece, irmãos? O pior de tudo que Israel inteiro sofreu. Pastor Luiz Fernando, foram levados para as Babilônias os cabeças, como você assim, jovens, talentosos como Jonas. Tem outro jovem aí? Como as meninas aqui, você também é jovem, pastora? Como a pastora, como a Zina, foram levados. Zina é jovem, agora você ficou contente, né? Aquele dia você brigou comigo, falei que você era líder de velho. Foram levados para a Babilônia as maiores cabeças pensantes, entre eles Daniel. Entre eles, já vou começar a pregar aquilo que eu falei de Esdras. Entre eles Daniel. E Daniel, no capítulo 9, abra lá, Daniel capítulo 9. Falei que hoje era a Bíblia, mais para frente de Jeremias. Depois de Ezequiel.
Olha para mim enquanto você achou. 9, achou? Irmãos, Daniel no capítulo 9, ele começa a ler o livro de Jeremias, a profecia que Jeremias tinha feito lá atrás, e ele faz as contas. Leia comigo o capítulo 9. No ano primeiro do rei Dário, filho do rei Assuero, as nações dos medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, do que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir desolações de Jerusalém, que era de 70 anos. Olha para mim, Daniel no capítulo 9, ele começa a ler o livro de Jeremias. Irmão, se você for ler o livro de Daniel, ele é um camarada que ele fazia contas dos anos, e ele leu o livro de Jeremias, e ele já estava como escravo na Babilônia, e ele fez a conta, e a conta que deu é que faltava 2 anos para ele ser liberto. Às vezes você pensa que a tua vitória está muito longe, mas está mais perto do que você imagina. Daniel, ele faz as contas, ele pega o livro de Jeremias e começa a contar. Depois você lê na tua casa, ele fala, olha, era 70 anos, já faz tantos anos, 68 anos que nós estamos aqui, como escravo, pera lá, só falta 2 anos para a gente sair daqui, a tua vitória está mais perto do que você pensa, aquilo que você pensou está mais perto do que você pensa. Irmãos, nós vivemos aí um ano retrasado, o ano de contar as estrelas do céu, o ano passado, o ano da superação, passou 2 anos, nós estamos no ano do céu aberto, é ano de vitória na tua vida, é ano de vitória na tua vida. Daniel acha onde? No horóscopo? Daniel acha a resposta onde? Nas cartas de tarô, no búzios, na adivinhação? Ele acha na palavra de Deus. Ele pega o livro de Jeremias e vê a resposta do sofrimento dele na palavra de Deus. Ele vê a resposta da escravidão. Lembra-se que Daniel era escravo aqui na Babilônia. Ele vê a resposta aqui e disse assim, olha, só falta 2 anos, fala assim, o meu milagre está perto para acontecer. Irmãos, eu não sei se você está percebendo as voltas que o mundo está dando, mas está chegando a hora de algo acontecer. Você já percebeu isso ou não? As voltas que o mundo está dando, está chegando a hora de algo acontecer. Daniel enche o coração dele e fala assim, agora eu estou na Babilônia, falta só 2 anos. Você já pensou se nós tivéssemos uma certeza que falta 2 anos para Jesus voltar? Como será que Daniel era um crente, mas quando ele descobriu isso, será que ele chegou para os amigos dele e falou, está só 2 anos para a gente sair daqui? Irmãos, agora uma pergunta que eu faço para mim e faço para você, como estamos levando a nossa vida? Como quem mora na Babilônia ou como quem vai morar em Jerusalém? Como estamos levando as coisas de Deus? Como estamos? Você está no capítulo 9 de Daniel aí? Continua aberto. Como estamos levando a nossa vida? Como estamos levando a nossa vida espiritual? Eu até não gosto de estar pregando isso, porque as pessoas podem falar assim, está apontando o dedo para mim. Não, irmão, eu estou fazendo o papel de Jeremias. Jeremias falava, olha, cuidado que pode acontecer isso, cuidado que vai acontecer isso. Nabucodonosor foi com seus cavalos, suas carruagens, entrou em Jerusalém, queimou tudo, destruiu tudo, e levou tudo escravo. Não queremos ficar alguns períodos na mão de Satanás, não queremos ficar um dia, uma semana, um mês. Esse povo ficou 70 anos, mas a profecia de Daniel estava dizendo assim, olha, só falta 2 anos, só falta 2 anos. Eu li em Jeremias, a palavra de Deus me revelou, a palavra de Deus me revelou que nós vamos sair daqui, a palavra de Deus me revelou que logo nós teremos a nossa vitória. E o que Daniel fez? Leia comigo, versículo 3, e eu me dirigi o meu rosto ao Senhor Deus,
para buscar com oração e súplica, jejum, me vesti de saco e me cobri de cinza, e orei ao meu Deus, confessei e disse: ah, meu Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas aliança e misericórdia para os que te amam e guardam seus mandamentos. 5. Pecamos e cometemos iniquidade. Daniel, olha, irmão, olha o Daniel, ele começou a interceder pelo povo, ele começou a orar pelo povo. Isso aqui é uma oração. Para quem não entendeu direito, eu vou ler de novo. 4. E orei ao Senhor. É uma oração de Daniel pelo povo, é uma oração do profeta Daniel, que é um profeta também escatológico, profeta do Apocalipse, dizendo assim: olha, algo vai acontecer brevemente, se prepare, que nós estamos indo para Jerusalém. Aleluia. Ah, pastor, mas a Babilônia é legal. Irmãos, tem muito crente ainda na Babilônia, desculpa eu falar. Tem muito crente ainda na Babilônia que vai lá e toma seu uísque, a sua cerveja cara, o seu cigarro, toma, ainda fuma lá, mas na hora de trazer uma oferta, uma moedinha no altar. Tem muito crente ainda que está na Babilônia, e a Babilônia era lugar de crente que foi escravizado porque não entendeu os planos de Deus. Irmãos, pode até estar na Babilônia. Eu já falei aqui, eu trabalhei 30 anos na mesma firma. A loja era muito grande, então ela tinha vários compartimentos, assim, ó. Era uma loja de carro, de acessórios, onde punha isso, filme, vidro elétrico, som. Então cada cômodo assim tinha os lugares onde fazia, tinha troca de óleo, tinha escapamento. Em cada salão tinha uma imagem de escultura parecida, Nossa Senhora não sei do que, Nossa Senhora da bicicleta, cada imagem. Eu estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em mim. Eu estava ali dentro da Babilônia, mas a Babilônia nunca me contaminou. E de manhã eles chegavam 8 horas, eu sentava uma Ave Maria, eu ficava de lado. Nunca desrespeitei, mas também ficava de lado, porque eu podia chegar lá para agradar o patrão, para subir meu salário. Eu podia fazer nada também. Ah, meu pastor não estava vendo, minha mulher não estava vendo, mas Deus estava vendo. Eu sempre fui fiel, meu Deus, a Babilônia não pode nos contaminar. Aquele que vai para Jerusalém, eu já preguei isso aqui, tem um jeitão do povo de Jerusalém. Pastor, estou na igreja, cadê os panos aqui? Não fala mais nada, né? Mas a sainha é aqui. Fala que é de Jerusalém, mas anda que nem da Babilônia. Fala que é de Jerusalém, mas tem vida igual da Babilônia. Irmãos, a própria Bíblia Sagrada nos ensina isso. Abra lá em Lucas 9:52. Lucas 9:52. Olha que diz Lucas 9:52. Os samaritanos não recebem Jesus. Está escrito o título em cima, isso? Ó, e mandou mensageiros diante de si, indo eles entraram na aldeia do samaritano, para lhe prepararem uma pousada. 53. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Ah, você não entendeu. Jesus falou: vai lá para os discípulos e arruma uma pousada. Olha para mim, você não entendeu? Olha para mim para você aprender.
vai lá, tem uma pousada, arruma uma pousada para a gente. E chegaram lá, os samaritanos não receberam, sabe por quê? O aspecto deles não era daqueles que eram da Babilônia, eram daqueles que iam para Jerusalém. É o jeitão, é a roupa, é o modo de falar. Não adianta falar aleluia aqui, fala palavrão na casa. Ou você está na Babilônia, ou você está em Jerusalém. Daniel estava falando assim, olha, daqui nós 2 anos nós vamos para Jerusalém. Irmãos, que nós tenhamos o aspecto, o jeito daqueles que vão para Jerusalém. Você vai para Jerusalém ou não? Eu vou. Eu estou falando da Jerusalém celestial. Irmãos, olha como a Bíblia é linda. Olha como encaixa tudo. Nós estamos falando aqui do livro de Esdras, que foi um período em que o povo saiu da escravidão, mas encaixa para os nossos dias. Aqui no período de Esdras, eles iam para Jerusalém, literalmente, iam voltar para a terra deles, iam voltar para a pátria deles, mas passou milhares e milhares de anos, nós estamos falando a mesma coisa. Nós temos que ter o aspecto daqueles que vão para Jerusalém, daqueles que vão para Jerusalém celestial. Você pode aplaudir Jesus por isso? Volta lá no livro de Esdras. Isso não é nem uma pregação, isso é um estudo, irmão. Aproveita. Vamos lá que nós lemos. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo. Irmãos, aqui eles já estavam em Jerusalém. Acharam Jerusalém destruída. O templo queimado a fogo. Os portões queimados, os muros derrubados. E agora eles começaram tudo de novo. Vamos erguer esse templo. E começa pelo alicerce. Que pena que não tem nenhum pedreiro hoje. Irmão, depois que vai o alicerce, fica fácil, sabia? Por isso eles choraram. Por isso os jovens gritaram. Deus nos tirou da Babilônia. E agora já está pronto o alicerce, a fundação. Ah, como eu queria que tivesse crente aqui. Deixa eu ensinar mais um pouco. Vai lá, Esdras capítulo 1, quem sabe pega. Pastor, como que eles saíram de Jerusalém? Eu vou te ensinar. História de Israel. A história diz que Deus levanta um medo-persa, um governador medo-persa, ou seja, um homem que nem sabia quem era Deus, chamado-se Ciro. E o próprio Deus fala assim: o meu servo Ciro. Ciro nem sabia quem era Deus, mas Deus levanta Ciro e fala: eu vou levantar o meu servo Ciro para libertar o meu povo. Ciro entra dentro da Babilônia e derrota o exército do rei Belsazar. Uns dias antes, Deus fala para Daniel: Daniel, eu dei uma visão para o rei, e a visão para o rei, ele vai te chamar para saber que visão é essa. E quando o rei Belsazar chama Daniel, Daniel fala assim: olha, eu sei o que Deus está falando com você. Deus está falando para você que você foi pesado na balança, foi colocado na balança, e você está em falta, você vai perder o teu reino. Ah, meu irmão, a balança de Deus. Deus pesou o rei Belsazar da Babilônia na balança. Você conhece essa passagem? E Deus fala: eu vou levantar Ciro, porque Israel não tem ninguém para que eu possa usar
eu vou levantar o Medo Persa, para que ele invada e resgate o meu povo. Esdras capítulo 1, vamos lá. Tudo que eu falei nós vamos ler agora. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão, um decreto, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra. Irmão, Ciro se tornou rei do mundo. Você sabe o que é isso? Ciro se torna o rei do mundo. Assim diz o Senhor dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou a lhe edificar uma casa em Jerusalém. Vou jogar água. Em Jerusalém. Irmão, Deus pega o ímpio, tira o povo dele que estava escravizado na Babilônia, dá todos os reinos do mundo para o ímpio, para mostrar que ele é Deus. E fala para o ímpio: você vai edificar um novo templo lá em Jerusalém. Zorobabel vai ser rei lá. Você vai edificar um novo templo para mim lá em Jerusalém. Vou ler de novo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele era rei do mundo, e me encarregou edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, ou seja, vocês estão libertos, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aleluia. Irmão, o decreto foi dado, porque ainda tem gente agarrado na Babilônia, porque ainda tem gente presa na Babilônia. Aqui no caso foi o rei Ciro, Medo Persa, o persa. Ele deu um decreto dizendo: vocês estão livres, pode subir em Jerusalém. Aqui foi o rei Ciro que falou: vocês estão livres, pode ir para Jerusalém. Mas passou um tempo, veio outro rei, o rei dos reis, e disse: vocês estão livres de Satanás, e um dia vocês vão para Jerusalém. Quem quer que eu pare e diga amém? Quem quer que eu continue e fale aleluia? Vamos terminar a história, tá bonita, né? Quando eles chegam em Jerusalém, abra aí capítulo 3 de Esdras. Eu não vou ler, só leia o título aí. A primeira coisa que eles fazem é levantar um altar. Estou liberado, saí da escravidão, saí do mundo, a minha vida agora é um altar. Mas eu trouxe a escola da Babilônia. Não, joga fora essa porcaria. Eu tenho a santinha que era da minha avó. Eu não jogo fora porque é lembrança da minha avó. Joga fora esse lixo. Você não está mais na Babilônia. Agora é hora de você edificar um altar. Não traga lembrança da Babilônia. Comece uma nova vida. Faça um altar de Deus na tua casa. Faça um altar de Deus na tua vida. Faça a tua vida espiritual um altar.
Restaure o altar. Primeira coisa, fala, restaura o altar. Só os vivos, fala, restaure o altar. Segunda coisa, abra o alicerce. Dói. Cadê o Jorge? Anjo? Tirar a terra, hein? Lembra lá atrás? E quanto mais você cava, mais para baixo você fica. Porque quando você está fazendo um alicerce, não adianta querer ser grandão, não. Tem que ficar lá embaixo. Quanto mais você cava, mais desce. E é doloroso, né, Jorge? Jorge construiu, você vê na casa dele lá. Porque o alicerce é difícil. Fizemos uma escada lá, foi um caminhão de terra quase, não, Jorge? Foi tirado lá. Daí para mais, né? E é difícil fazer o alicerce. Irmão, mas aquilo que eu falei, depois que o alicerce está pronto, vem comigo, primeiro vou refazer o altar, depois eu vou fazer o alicerce. Irmão, fazer o alicerce é doloroso. Fazer o alicerce a gente desaparece, como nós cantamos, que ele cresça. Canta aí, vai lá. Eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Nesse tempo aqui, eles passaram 70 anos como escravo. Daniel, lendo as escrituras, viu que faltava 2. Passou os 2 anos, Deus levanta o rei Ciro da Pérsia. Eles construíram o templo. Não precisava nada disso. Se lá atrás eles ouvissem Jeremias, não precisava passar nada dessa luta. Valorize o teu templo, a tua igreja, o lugar aonde você ora. Valorize o altar na tua família. Valorize aquilo que Deus fez por você. Talvez levantou um profeta ou uma profetisa para dizer para você: vá para a igreja, porque seu tempo de escravidão está acabando. Valorize que agora você tem um aspecto, o jeito de crente. Porque o samaritano falou: eles são como aqueles que vão para Jerusalém. Eles têm o aspecto daqueles que vão para Jerusalém. E eu tenho certeza que cada um aqui que está nessa noite tem um aspecto, tem o jeitão, tem a característica, tem a forma daqueles que um dia vão morar em Jerusalém. Então, enquanto isso, que nós não estamos ainda na igreja do arrebatamento, nós não fomos arrebatados, por enquanto estamos na terra, vamos continuar louvando a Deus, como ensino bonito que o Lucas cantou, vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar buscando, vamos continuar lendo Bíblia, como eu falei no começo,
A novela é muito bonita, mas a Bíblia se aprende na igreja. Vamos continuar na presença de Deus. Não sei se você está na fase do alicerce. Eu não sei se você está na fase de restaurar o altar. Mas seja onde for, vai acontecer o que aconteceu com esse povo aqui. Que quando eles viram os alicerces sendo cavados, eles começaram a gritar de alegria. E os mais velhos choravam de alegria. E no final do versículo 13 diz assim: de maneira que não se discernia o povo, e as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que o som se ouvia de longe.